para a Casa Branca. Então, de um modo geral, e aqui eu quero até acrescentar um pouco mais, Yuri, eu vejo muita gente criticando o Trump nesse momento porque ele foi ruim para o mercado, mas, na verdade, ele não está sendo ruim para o mercado cripto. Eu acho que tudo que aconteceu recentemente tem sido bom para o mercado cripto e ruim, se eu posso usar essa palavra ruim, foi ruim para a Bolsa Americana e para o dólar, que está caindo fortemente no mundo inteiro. Para o mercado cripto, eu não tenho visto nada como tão ruim assim. O Bitcoin se manteve estável. O S&P derreteu, a Nasdaq derreteu, o Russell derreteu, o dólar derreteu e o Bitcoin se manteve ali. A gente esperava um Bitcoin a 70, 67, o cara fez um fundo em 74 e se segurou. Enquanto todo mundo estava caindo, o Bitcoin estava recuperando, como ele está recuperando agora há 7 dias consecutivos. Então, se você prestar atenção, diversas medidas regulatórias sendo desfeitas. A SEC declarando, né, o novo presidente da SEC declarando que uma regulamentação cripto clara será a prioridade para 2025 e para o mandato dele. O Trump se reunindo com a galera do mercado cripto. Se tem manipulação ou não, aí é outra coisa. Vamos tirar o Trump, que é da Tradeiros, eu acho que ele está estudando com o pessoal aí da Tradeiros, né, para ficar dampando o mercado, subindo e descendo, ganhando dinheiro na volatilidade. Vamos tirar o Chaka Trump. Marcando reunião com ele. O Chaka está marcando reunião. O Chaka marcando reunião com o Trump. Vamos tirar o Trump tradeiro e vamos colocar o Trump, cara, ele está cumprindo com o que ele prometeu para o mercado. Ele tirou a porteira da frente, ele está facilitando as coisas. Eu acho que no médio prazo, a gente vai ter um cenário, como a gente já vem falando, Yuri, há muito tempo aqui, você sabe disso, a gente tem um cenário para o Bitcoin de céu de brigadeiro para os próximos anos. A minha leitura é essa. Eu tenho até uma visão diferente da maioria da turma, que eu não acredito mais em bear market longo. Eu não acredito mais em bear market gigante, como a gente teve no passado. Eu acho que nós estamos nos tornando o novo S&P 500, a nova Bolsa Americana, ou pelo menos mais uma delas. Uhum. E quanto mais dinheiro institucional entrar, quanto mais dinheiro de banco entrar, quanto mais dinheiro de empresa entrar, essa turma não vai querer essa volatilidade gigante de 50%, 60%, 70%, cara. E aí me perdoe se eu estou falando alguma asneira, mas eu, observando o comportamento do Bitcoin nesse ciclo, que é completamente diferente dos ciclos anteriores, cara, eu vejo que o Bitcoin, na minha leitura, posso estar completamente errado, e tomara que eu esteja, mas na minha leitura, eu não vejo mais um bear market longo de quedas de 70%, 80%. A gente pode passar 6 meses caindo, como a gente passou agora na acumulação do ano passado. 6 meses andando de lado, com uma quedinha de leve, até bater o fundo lá em setembro, agosto de 2024, e depois recuperou. Então, é muito simples. As ondas que o Maroja colocou aí de Elliott, elas contam uma história pra gente, de uma projeção matemática muito interessante, inclusive. Na minha leitura, excelente. Porém, por trás de tudo isso, né, a gente tem um sentimento de mercado. O sentimento de mercado, para mim, para o Bitcoin, ele está cada vez maior, cada vez mais crescente em relação a, por exemplo, as altcoins. Comparando altcoins com o Russell, que é a bolsa de risco lá dos Estados Unidos, e você compara o gráfico das altcoins com o gráfico do Russell, você vai ver que eles estão caindo praticamente na mesma proporção, desde o mesmo período, começaram junto e estão caminhando junto. Eu vejo o Bitcoin com céu de brigadeiro, com um cenário completamente diferente para o futuro, e acredito que a gente pode ter aí anos bem diferentes do que o que a gente teve no passado. Uhum. Agora, aproveitando essa deixa, eu queria fazer uma pergunta para você, Maroja, e para a gente desenvolver esse pensamento com a galera, e até perguntar ao pessoal do chat também, porque essa questão do futuro do mercado, da expectativa de que o mercado de criptomoedas ele seja o novo S&P e coisas do gênero, levanta mais uma vez aquela ideia do Bitcoin como ouro digital. E muita gente começou a falar sobre isso nesse momento específico, em que o S&P ele começou a corrigir e o Bitcoin começou a ascender. Porque o S&P voltou a subir, mas antes do S&P voltar a subir, a gente teve uma alta do Bitcoin primeiro. E aí muitas pessoas começaram a falar o seguinte, a
agora o tal do ouro digital está começando a ser visto. Então, quando a gente estava aqui, ó, no dia 21 de abril, caindo, o S&P agulhando para baixo aqui e vindo para níveis extremamente baixos no dia 21, o Bitcoin, lá no dia 21, ele estava fazendo altas fortes, né? Se você pegar aqui o dia 21 do Bitcoin, ó, dia 21 o Bitcoin estava fazendo um candle robusto, lá de 85 mil para 88 mil, enquanto o S&P estava desabando. E aí veio aquela ideia, tudo bem, o S&P subiu, dessa vez foi o contrário, né? Normalmente o S&P sobe e o Bitcoin começa a acompanhar ele depois, dessa vez foi o contrário, o Bitcoin subiu e o S&P foi catch up, o Bitcoin. E aí começou aquele pensamento, e as pessoas comentando, é o tal do ouro digital, agora o mercado está vendo o mercado como ouro digital, o Bitcoin, mais especificamente falando. Mas, cara, eu honestamente, eu acho que esse pensamento está um pouco precipitado. Eu acho que uma alta de uma semana não é suficiente para dizer que mudou completamente, o mercado já se enviesou para o Bitcoin como ouro. Eu acredito que sim, isso vai acontecer, eu acredito que no futuro próximo isso será uma realidade, mas talvez falar que só por causa dessa altinha que a gente teve, o mercado já mudou completamente o sentimento, eu acho que é um pouco cedo para a gente falar isso. O que você acha, Maroja? Cara, eu acho que o mercado de fato ele está mudando, né? Mas assim como esse evento isolado, demonstração de força, simplesmente mostra que o Bitcoin recentemente teve mais demanda do que outros ativos que estavam apresentando um risco muito maior. É isso que eu enxergo. Mas eu acho que o Bitcoin de fato ele está amadurecendo. O ponto que eu levo em consideração apenas é que a gente pode ver e deve ver essa expansão do preço do Bitcoin acontecendo dentro dos próximos anos. Eu acredito que seja o mais provável que aconteça, mas os ciclos de mercado, os processos, eles se repetem. Eu não acredito que a gente vai ver uma mudança tão absurda no sentido de não vermos, por exemplo, com todo respeito, né, Walter, são divergências de opiniões. Eu concordo com você que o Bitcoin não vai ter um bear market tão extenso em termos de percentual. Mas quando você fala que os bear markets eles são longos, eu não concordo, porque no fim das contas, um ano é o que a gente sempre corrige em média. Para o tempo que o Bitcoin passa subindo com relação aos fundos majoritários, a gente passa praticamente 3 anos e alguma coisa subindo para passar um ano corrigindo. Então, se a gente compara a alta com a correção, é um processo pequeno. Eu acredito que com o Bitcoin atingindo um preço justo, realmente fazendo a parabólica, expandindo o preço, a gente vai ver um bear market que vai ser muito mais longo do que a gente viu nos outros anos, só que em percentual muito mais estável. Ao invés da gente estar buscando quedas de 70%, talvez sejam quedas de 30%, 40%, só que num mercado que fica mais lateral. Então, ao invés de eu buscar por um ano de correção, vai chegar um momento, eu não acredito que a gente está muito distante disso, eu acho que depois dessa parabólica, se a gente sobe até 200, 300, 400 mil dólares, a gente pode ver um mercado lateral por muito e muito e muito e muito tempo. A gente passar assim 2 anos, 3 anos com o mercado brigando, porque é isso que a gente encontra em termos de psicologia. A gente busca a alternância dos padrões. E se em todos os outros padrões corretivos do mercado a gente teve muito medo presente em correções muito profundas, é natural que quando se encontra preço justo em um determinado ativo, as correções elas fiquem tediosas e mais laterais. E quando elas são tediosas e mais laterais, a tendência é que ela se alongue em tempo. Entende? Então é nesse ponto apenas assim que eu vejo algum tipo de divergência. Mas sem sombra de dúvidas, eu acredito que o Bitcoin está em um momento interessante. É como eu falei, eu acredito que de fato a gente tem uma grande chance. Eu não coloco minha mão no fogo para nada, porque a gente está preparado para tudo. Mas eu acredito que tem uma grande chance do Bitcoin ter formado fundo, e é a minha visão primária de fato. Tá? Eu acredito que a gente está indo rumo à renovação de massa, mas antes disso a gente precisa de algum tipo de correção minoritária.